Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe. 1º de agosto, né? Hoje também dia de participar da Santa Missa, né? Primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, aqui em Colatina, a meio-dia, às 19 horas também. Coloca aqui embaixo, na sua comunidade, se tem missa hoje, né? Para as outras pessoas que também assistem esse canal, poder estar participando. O Evangelho de hoje, Mateus 13, de 54 a 58, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós percebemos, né, que os que conviviam com Jesus tinham dificuldade de reconhecê-lo como Deus, como Senhor, né? Então, durante cerca de 30 anos, ele viveu com a família na Galileia, sem nada excepcional que chamasse atenção sobre aquelas pessoas, e de repente o homem começa a fazer curas, milagres. Às vezes nós ficamos preocupados, né? Meu Deus, não é esse o fulano de tal? Nossa, como que prega? Eu vi esse menino crescer e não sei o que, sei o que lá. E ali ele não, diz o Evangelho, ele não, e ali não fez muitas maravilhas por causa da incredulidade. Irmãos, Jesus o tempo todo fala do Pai. Porém, ninguém via o Pai. Foi então que Filipe resolveu pedir a Jesus que mostrasse o Pai que ele tanto falava. E a resposta de Jesus foi bem clara: quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Então, não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus é Deus. Jesus é a palavra, né? É a palavra. A palavra, ela veio morar no meio de nós, nasceu da Virgem Maria, né? Jesus não é apenas o Filho de Deus, mas sim, ele é o próprio Deus. Jesus é o retrato visível do Deus invisível. Jesus é o próprio Deus que desceu do céu. Ele é o próprio Deus feito homem, que veio morar no meio de nós, e nós recebemos esse Jesus em todas as santas missas, principalmente hoje, nesse dia, né, especial. Falar nisso também aqui em Vila Lenira, na paróquia Nossa Senhora da Glória, tem missa também pela manhã. Se eu não me engano, é às 6h30. Me corrija aí, Gatti, professora Lindaura, Braz, né? As pessoas da comunidade coloquem horários. É 6h30, né? Eu vou participar aqui porque hoje eu vou viajar. Então, meus irmãos, Jesus é o próprio Deus. Nós também enfrentamos o mesmo problema, né? Que às vezes o catequista, o pregador, ele pode ser interpretado como aquele que pretende ser dono da verdade. Às vezes, muitas pessoas acham, né? Então, Jesus, ele diz, né, que Jesus lamenta o fato dele não ser aceito na sua cidade natal.
e sua própria terra, a cidade de sua família, Nazaré. Ele não passou de um filho do carpinteiro, e ele não tinha vergonha, né, de ser filho de José, filho adotivo de José e filho de Maria, né? Então, ele foi chamado de carpinteiro, era rejeitado pelos próprios familiares. Não é ele o carpinteiro, né? Diziam como certo desprezo, isso porque um profeta só não é valorizado na sua própria casa. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje o Evangelho nos chama a atenção para nós não julgarmos o livro pela capa. Às vezes nós vamos na igreja, nós ficamos escolhendo os pregadores, né? Ficamos ali mais agarrados. Ah, se não fosse fulano, né? Eu queria que fulano que estivesse aqui falando. Não, é essa pessoa que está aí hoje, que é um escolhido por Deus, entendeu? É um escolhido, é um filho amado de Deus, que Deus quer, Ele fala com quem Ele quer, da maneira como Ele quer também, certo? Então, nós queremos pedir a Jesus que nos dê o Teu Espírito Santo, porque você é criticado, Ele também é criticado. E hoje, né, eu estou aqui escolhendo aqui, hoje, dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, né, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro de 1696, em Nápoles, na Itália. Era filho de pais cristãos, ricos e nobres, que deram todas as condições de estudo acadêmico, como também religiosos, né? Com 16 anos, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, atendendo os ricos, pobres com a mesma igualdade. Entretanto, após anos de profissão, perdeu uma causa de grande repercussão social por exclusiva interferência política. Olha só, né? Naquela época tinha problema com a política, imagina hoje, né? Das leis humanas às leis de Deus. A situação ocasionou, né, como uma forte desilusão moral, e decidiu então abandonar tudo e seguir a vida religiosa. A princípio, o pai não concordou, mas quando viu Afonso renunciar à herança e aos títulos de nobreza, aceitou sua decisão. Concluiu os estudos de teologia e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, né, em 1726, dedicando ao seu sacerdócio ao mais pobre. Fundador da Congregação Santíssimo Redentor em 1730, decidiu de deixar Nápoles para se retirar ao emérito, né? Ali fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, destinada exclusivamente à pregação aos pobres, às regiões de população abandonada, sob a forma de missões e retiro. Então, meus irmãos, esse faleceu com 91 anos na Itália, deixou um acervo de 120 livros e tratados. Entre os mais célebres, né, estão Teologia Moral, Glória de Maria, Visitas ao Santíssimo Sacramento e além do tratado sobre a oração. Peçamos a oração, né, rezar por ele. Ó Santo Mestre e Doutor da Igreja, concede-nos a devoção e o amor pleno a Deus, capaz de fazer-nos abandonar tudo para servir. Santo Afonso de Maria de Ligório, rogai por nós que recorremos a vós. Não deixe hoje de participar, pedir a intercessão deste homem de Deus que deixou tudo, né? Deixou tudo para poder servir ao Senhor. Às vezes nós ficamos apegados aos bens materiais aqui da terra, né? E aí nós perdemos o céu.
a nossa maior herança é o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.